Olá, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um Bíblia, Papel e Caneta. Como é que tá teu coração para receber a palavra? Como é que tá a tua expectativa para hoje? Eu já quero lhe garantir que a palavra hoje vai sacudir você por dentro. Vamos lá, sem perda de tempo. Bereshit, livro de Gênesis. O capítulo é o 19. O versículo é o de número 16, 17, 24, 25, 26. Repetindo, Gênesis, capítulo 19, versículo 16 e 17. Vamos lá? Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pares em toda a campina, escapa por monte, para que não pereças. 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ok? Vamos somente meditar nesses 3 versículos, nesses 5. Acabei de ler aqui Gênesis 19, do versículo 16, 17, 24, 25, 26. Bom, esse texto aqui, ele vai tratar a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. A gente vê Abraão intercedendo com Deus por alguns homens que estão em Sodoma e Gomorra. E Deus promete a Abraão que se tivesse justo, Deus guardaria o justo. Deus guardaria o justo, mas destruiria a cidade. Deus quer a destruição de Sodoma e Gomorra. É interessante, porque Deus não quer a restauração de Sodoma e Gomorra. Deus quer destruir essa cidade. De modo que Deus vai tirar da cidade aquele que é justo, mas vai destruir a cidade. Então, Deus não vai levantar alguém para evangelizar nessa cidade. Deus não vai levantar alguém para pregar nessa cidade. Porque Deus quer acabar com essa cidade. E por que Deus quer destruir Sodoma e Gomorra? Bom, o capítulo 19 aqui, ele traz para nós algumas informações que mostram para nós por que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. Você percebe que o Senhor havia enviado 2 anjos à casa de Ló. Quando os anjos chegaram ali, os moradores da cidade que viram os anjos entrando na casa de Ló desejaram ter relação com aqueles 2 anjos.
De modo que Ló fechou a porta e disse: olha, eu ofereço para vocês as minhas filhas virgens. Olha aqui, eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Trarei os seus olhos. Faça com ela, mas não faça com esses varões. Só que aqueles homens de Sodoma e Gomorra são tão imorais, são tão presos na perversidade do pecado, que na verdade eles querem os anjos. Então, esse contexto aqui, ele revela para nós o nível de imoralidade que tem Sodoma e Gomorra. Uma cidade extremamente promíscua, sem temor, sem princípios. O que vai acontecer? Os anjos vão até Ló, falam: olha, vai você, sua família, sua esposa, pega suas filhas, sai dessa cidade. Deus vai destruir ela. E é interessante que os anjos percebem que Ló estava demorando sair, ó. Ele, porém, demorando, aqueles varões pegaram pela mão. Olha a riqueza de detalhes que o texto dá. Pegaram pela mão sua mulher, as filhas, sendo Deus misericordioso, tiraram a família de Ló para fora da cidade. Quando os varões levaram a família de Ló para fora da cidade, eles ainda disseram: escapa-te da tua vida, não olhe para trás, não pares, escapa para o monte para que não pereças. Então o anjo leva a família de Ló para longe e dá uma direção para essa família. E qual é a direção? Não olha para trás. Está no texto. Não olhe para trás, não pare em toda essa campina, escapa-te para o monte para que não pereça. Ok? Deus avisou e agora Deus vai cumprir o que falou. Deus faz chover fogo do céu que vai vir sobre Sodoma e Gomorra. A cidade é destruída, como também todos os moradores daquela cidade e os que nasceram na cidade. Percebe a riqueza de detalhes? A cidade, os moradores e os que nasceram dentro da cidade. Para acabar de vez com a origem, com a essência do que há em Sodoma e Gomorra. Então, nesse texto aqui, Deus quer destruir a cidade. Primeiro Deus avisa, depois Deus cumpre aquilo que falou. Deus havia dado uma direção: não olhe para trás, vão para as campinas, não pare na caminhada, mas a mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló sabe da direção que o anjo havia dado. Quando ela olha para trás, ela vai se converter em uma estátua de sal. Ok? E é interessante a gente ter a informação desse versículo, porque Jesus vai usar esse mesmo versículo para falar nos evangelhos. Então essa história não é um mito, como alguns acham que são. Tem gente que acha que o que aconteceu aqui não foi literal. Mas Jesus usa esse exemplo no Evangelho de Jesus. Quando Jesus está falando sobre a sua volta, ficarão tendo 2 no moinho, um fica e o outro vai. Estando 2 no campo, um sobe e o outro fica. Jesus vai falar, ele vai citar e vai dizer: lembra-te da mulher de Ló. Em que aspecto que Jesus fala sobre a mulher de Ló? Daquela que decidiu olhar para trás. Então, a queda, a desobediência dessa mulher vai ficar registrado na história, e o próprio Jesus cita nos evangelhos para que a gente não siga esse mau exemplo de retroceder. Ok? Bom, vamos observar aqui algumas aplicações
que existe dentro dessa história. Eu já peço para você já ir compartilhando essa palavra. Clica nesse aviãozinho que está aqui embaixo, ó. Tem um aviãozinho aqui, não te custa nada e vai ajudar a gente a aumentar mais pessoas dentro dessa live. Tem tanta coisa que não presta por aí, e aqui a gente vai compartilhar a palavra do Senhor, tá bom? Clica nesse aviãozinho aí, vai lá que eu te espero. Pode sair da live e voltar. Clica nesse aviãozinho, compartilha com alguém que você ama, que precisa ouvir a palavra, que Deus vai falar muito com a gente. Beleza? Vamos lá. Bom, a primeira observação que eu tenho está no capítulo 19, do versículo 16 de Gênesis, que dizia assim, ó. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão de sua mulher, pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram e puseram para fora da cidade. Olha a intensidade dessa expressão: tiraram e puseram fora da cidade. Por que você vê característica de força aqui? Tiraram, puseram para fora da cidade. Porque a própria parte C explica a parte A. Ele, porém, demorava-se. Ele, porém, demorava-se. Se aquilo que Deus vai fazer é rápido, e se a cidade vai ser destruída, por que eles estão demorando? Então os anjos sabem da pressa, da atitude que precisa ser tomada. Então tiram e põem para fora da cidade. Então Deus tira quando sabe que você não tem força para sair. Deus tira para te guardar. Você já era para ter saído há muito tempo, mas não teve força. Você já era para ter tomado uma decisão há muito tempo, mas não teve força. Aí Deus vai lá e arrancou.
veio com a poderosa mão dele, te puxou, te tirou, mostrando o poder dele. Porque Deus sabe que você não tinha força para sair. Tantas coisas que você teve vontade, mas você não teve força. Tem hora que você quer, mas não tem atitude para tomar. É um desejo, mas lhe falta decisão. Então Deus tira quando sabe que você não tem força para sair. E por que Deus tira? Deus tira para te guardar. Deus tira para te preservar. Deus não te tirou porque quer ter o mal. É pelo contrário. Ele tirou para te livrar do mal. Porque Deus sabe que tinha coisas terríveis que iriam acontecer. E para te livrar, Ele te arrancou do lugar que iria te destruir. Então Deus tira, porque sabe que você não tem força para sair. O anjo tira. E quando o anjo tira, o anjo vai dar para ele uma direção. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhe para trás. A direção é: não olhes para trás. Não olhes para trás. Não olhe para trás. Por quê? Porque o passado não é opção. Pare de ficar olhando para o lugar que Deus já te tirou. Pare de ficar flertando com o lugar que Deus já te arrancou. Passado não é opção. Não queira voltar para o lugar onde Deus já te tirou. Não olha para trás. A direção de Deus é: siga em frente, não retroceda, não recue. O passado não pode ser opção para você. Não olha para trás. A direção de Deus é: o passado não é uma opção. Você não tem opção de recuar. Você não tem opção de voltar a fazer o que fazia, a retroceder. Não. O passado não é opção para você. O caminho agora é para frente. Não olhe para trás. E quantas pessoas que o ano já iniciou, mas continua olhando para trás. O ano já começou, mas continua retrocedendo. O ano já começou e o passado é opção para ele. Ele vive no passado, caminha no passado. É o tempo todo olhando para trás. Isso vai te destruir. Isso vai te destruir. Tem coisas que devem ficar lá atrás. Abandona. Olha para frente.
Passado não é opção. Ok? Só que o anjo dá uma terceira ordem. Quer dizer, a primeira ordem é não olhe para trás. A segunda ordem que o anjo vai dar está aqui. Não pare em toda essa campina. A segunda ordem é essa: não pares em toda esta campina. Ou seja, continue caminhando. Primeira ordem, não olhe para trás. Segunda ordem, continua caminhando. Cansado, mas caminhando. Fraco, mas caminhando. Desanimado, mas caminhando. Sem força, mas caminhando. Triste, mas caminhando. Na guerra, mas caminhando. Com problema com o filho, mas caminhando. Problema com o pai, mas caminhando. Problema com o tio, caminhando. Problema com a mãe, caminhando. Andando. Seguindo em frente. Em movimento. Sem olhar para trás. Sempre caminhando. Pedro disse assim: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Paulo falou assim: eu sigo, porém, em direção ao alvo, que é o prêmio da minha salvação. Meu alvo é Cristo. Eu não vou parar no meio da caminhada. Eu não vou parar porque alguém falou mal de mim. Eu não vou parar por causa de uma fofoca. Eu não vou parar por causa de uma contenda. Eu não vou parar por causa de um tititi. Eu não vou parar porque alguém não gosta de mim. Eu não vou parar porque estão falando mal. Eu não vou parar porque não gosto. Não vou parar porque estão se levantando. Não. Eu continuo caminhando no meu propósito, seguindo adiante, em direção àquilo que Deus me chamou para fazer. Primeira ordem, não olhe para trás. Segunda ordem, continue caminhando. A direção é simples. A palavra de ordem do anjo é simples. Não olhe para trás e continue caminhando. Mas no versículo 24, 25, 26 acontecerão as atitudes contrárias. Ok? Primeiro versículo 24, que o texto vai dizer assim para nós, ó: o Senhor fez chover enxofre e fogo. Então perceba, aqui no verso 24, Deus está cumprindo o que falou que ia acontecer. Eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. Então o Senhor faz descer fogo do céu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Ok? Cai fogo sobre Sodoma e Gomorra. Então, Deus não vai converter a cidade, Deus vai destruir a cidade. Eu preciso entender as palavras de Deus para sempre posicionar as minhas atitudes de maneira certa. Porque Deus não vai mandar alguém pregar dentro dessa cidade. Deus quer destruir Sodoma e Gomorra. Anota essa profecia aqui. Anota isso.
fique no lugar que Deus mandou você sair. Não fica nesse lugar. Algo terrível vai acontecer. Deus está querendo te livrar de algo muito ruim. Mas se você não obedecer, você vai passar pelo mesmo vento que Sodoma e Gomorra vai passar. Não permaneça em lugares que Deus não quer que você esteja. Não fique em ambientes que Deus já te mandou sair. Não insista em amizades que Deus não quer que você continue. Não fique em lugares que Deus já mandou você meter o pé. Algo muito ruim vai acontecer. Deus está te alertando. E se você ficar, você vai ser influenciado pela perversidade que há em Sodoma. Tem lugares que Deus não quer que você fique. Aí eu vou ficar para pregar, eu vou ficar para evangelizar, eu tô indo ali porque eu tenho que falar de Jesus, eu tô ali porque eu... Não. Tem lugar que Deus não quer a sua presença. Saia. Arruma tuas coisas, vai embora. Deus sabe o nível de iniquidade que está em Sodoma e Gomorra. Deus sabe o nível de cauterização que está em Sodoma. Você vai se perder no meio do caminho. Você está indo para influenciar, mas vai acabar sendo influenciado. Você está indo para pregar, mas vai acabar se destruindo. Você está indo para querer fazer a diferença, mas vai acabar sendo envolvido. Não vá. Quanta gente que durante os anos falam, eu vou evangelizar no carnaval, e se perdem no período do carnaval. Quanta gente que fala, eu vou entrar no meio dessa situação, vou pregar o evangelho, e quando começa a se envolver, não consegue sair de Sodoma. Cai. Peca. Você está entendendo isso ou não? Não fique no lugar que Deus mandou você sair. O que adianta estar diante de um ambiente de trabalho que te dá um salário, mas que está destruindo a sua casa? O que adianta ficar numa porta de emprego que te dá dinheiro para você ter o que comer na mesa, mas está acabando com o teu casamento? O que adianta você permanecer numa amizade que mais está te levando para o mundo do que te conduzindo para um caminho de salvação? Não, saia do lugar que Deus mandou você sair. Pega as tuas coisas, vai embora. Não permaneça, não insista. Para de querer ficar brigando com Deus. Ouça a voz de Deus. É óbvio que tem lugares que Deus fala assim, fique e pregue. Mas tem outros que Deus fala, pega tudo e sai. Não permaneça. Não insista com Deus. Não brigue com Deus. Não entre em uma contenda com Deus. Você não vai vencer a Deus. Não fique no lugar que Deus mandou você sair. Porque olha o que vai acontecer. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Derrubou aquelas cidades, toda aquela campina, os moradores e os que nasciam da terra. Então Deus destruiu a cidade, Deus destruiu os moradores e todos que nasciam na terra. Morreu todo mundo. Destruiu tudo. Ou sai para ter livramento, ou fique e morre junto.
Você não está percebendo que se você não sair, Sodoma vai te destruir? Se você não sair, Sodoma vai te manchar. Vai querer pagar o preço? Vou perguntar de novo. Vai querer pagar o preço? Vai esperar para ver o que acontece? Vai esperar para ver o que vai dar? Vai tentar insistir em permanecer numa coisa que Deus já mandou você embora? É isso? Vai pagar o preço? Vai insistir em desobedecer a Deus? Vai insistir em andar no caminho da desobediência? Está disposta a pagar esse preço? O que mais você quer ver? Quer ver fogo cair do céu? Consumir morador? Consumir todo mundo? Destruir todo mundo? Em vez de obedecer e entender que a voz de Deus traz livramento, entender que a voz de Deus te preserva, a voz de Deus te guarda. Se você não sair de Sodoma, Sodoma te destrói. Se você não sair dessa terra, a terra vai acabar te destruindo. Você está morrendo aos poucos. Essa cidade está destruindo teu emocional. Fica forçando um relacionamento tóxico que está destruindo teu emocional. Fica forçando uma amizade que só está te distanciando de Deus. Camarada sem temor. Perdeu a fé, os princípios. Ah, porque é legalzinho. Tem muita gente que é legalzinho em Sodoma e morreu junto no meio do fogo. Porque não basta ser maneiro, ser legal. Tem que ter temor a Deus. Tem que ter princípios. Está disposta a pagar esse preço? Se você não sair, Sodoma sempre te destrói. Vai dando glória a Deus aí que eu estou soltando as revelações, hein? Vai compartilhando. Agora, essa parte aqui é a consequência. A mulher de Ló olhou para trás. A primeira ordem que o anjo deu foi: não olhe para trás. E ela desobedece logo a primeira ordem. Então, é a desobediência da ordem que o anjo dá que gera essa consequência para ela, virar uma estátua de sal. A mulher de Ló decidiu desobedecer. Então, ela não vira estátua de sal porque simplesmente o texto diz que ela olha para trás. Tem muita gente que olha para trás e não vira estátua. Ela vira estátua de sal porque ela desobedece. A desobediência gera essa consequência sobre a vida dela. A mulher de Ló decidiu olhar para trás e caiu.
que adianta sair de Sodoma e Sodoma não sair de você? Do que adianta sair do Egito e o Egito não sair de você? Do que adianta sair do mundo e o mundo não sair de você? O que adianta mudar por fora, mas não mudar por dentro? O posicionamento tem que ser primeiro por dentro. O problema é que ela sai de Sodoma, mas Sodoma está dentro dela. Há desejos, há memórias que ela não quer apagar, há lembranças que ela não quer esquecer. Olhar para trás é uma decisão de alguém que não quer abandonar o passado. E de nada adianta sair de Sodoma e continuar com o coração sujo da imoralidade que há em Sodoma. De nada adianta dizer que está saindo do mundo e carregar o mundo dentro do coração. De nada adianta mudança por fora sem um posicionamento por dentro. Não é a exposição que mostra a transformação. É o teu coração. Porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E o problema é que muita gente tem um coração no mundo, no pecado, e não consegue viver uma transformação verdadeira. O posicionamento tem que ser por dentro e não por fora. Sair do mundo, ter uma atitude radical do lado de fora, mas ainda está com o coração cheio de desejo, de imundície, de coisas do passado, de rancores, de mágoa, de tristeza, de sentimentos e de lembranças que você não quer apagar do que viveu no mundo. Não, isso não é transformação. É só um corpo que está do lado de fora, mas que está com a alma presa do lado de dentro. Não adianta sair de Sodoma e Sodoma não sair de você. Tem que tirar essa coisa ruim que está em você. Tem que arrancar esse mundanismo que está envolvido dentro do teu coração. Tem que mudar por dentro. Tem que transformar por dentro. Não adianta mudar por fora, mudar as vestes, colocar um terno, colocar uma gravata, uma camisa comprida, um coque na cabeça, um vestidão, se vestir de religiosidade para tentar mostrar uma coisa que você realmente ainda não é. A mudança começa do lado de dentro. Não adianta mostrar por fora uma coisa que não é por dentro. Não adianta sair de Sodoma e Sodoma não sair de você. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua.
ficou convertida em uma estátua. E ficou convertida numa estátua de sal. O que é uma estátua? Estátua é objeto preso no tempo. Ok? Então, o que é uma estátua? Objeto preso no tempo. Então, quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. O que é uma estátua? Objeto preso no tempo. Concordam comigo? Ok? Vou bem devagar para vocês pegarem essa aqui. A mulher de Ló olhou para trás. Quando ela olha para trás, ela ficou convertida numa estátua de sal. O que é uma estátua? Um objeto preso no tempo. Concorda comigo?
Quem olha para trás fica paralisado no tempo. Por isso que a mulher de Ló virou uma estátua, porque ela olhou para trás. A desobediência gerou uma queda. A consequência foi virar uma estátua. O que é uma estátua? Objeto preso no tempo. É por isso que quem olha para trás fica paralisado no tempo. A pessoa não tem presente. É o tempo todo vivendo de passado. A pessoa não consegue viver os projetos, não consegue viver os planos, não consegue viver o novo tempo que Deus tem preparado para ela, porque a vida dela só se fala de passado. É o que aconteceu 10 anos, o que aconteceu 15 anos, o que aconteceu 20 anos, é o tempo atrás, e não vive. Porque quem olha para trás fica paralisado no tempo. O passado, ele paralisa o seu presente. Você está entendendo? Deus tem um novo tempo para você, mas enquanto você é escravo do passado, você não pode viver um novo tempo. Quem é preso ao passado não consegue ser livre no presente. Quanta gente que está presa no passado, escrava do passado, não consegue viver um novo tempo. É o tempo todo lembrando de emoções, de lembranças. Escrava as perdas, escrava as mágoas, escrava as decepções, as traições. Porque eu já fui muito traída, porque eu já sofri demais. Tá, tudo bem. Mas você não é a ferida que você sofreu. Você não é a decepção que você viveu. Você é muito maior do que isso. A decepção fez parte da sua vida, mas ela não é você. A dor, o abandono, a frustração, a rejeição faz parte de sentimentos que nós vivemos na vida, mas você não pode deixar com que as marcas negativas te impeçam de viver aquilo que Deus tem para você. Deus já te deu uma direção, então não olhe para trás. Levanta a cabeça. Para de viver como um escravo. Deus não te chamou para ser escravo. Deus te chamou para ser filho. Você tem uma herança. Você tem um destino. Teu destino não é a terra, teu destino é a eternidade. Há um tempo, há promessas sobre a sua vida, há projetos que Deus tem para você. Deus tem promessas para a sua vida, então olha para as promessas e para de ficar olhando para aquilo que te feriu. Para de ficar olhando para aquilo que te abandonou. Para de ficar olhando para aquilo que não deu certo. Para de ficar olhando para aquilo que te machucou. Para de ficar olhando para os rancores, para as mágoas. Não, para hoje, para agora. Está na hora de você mudar de vida. É o tempo inteiro só falando de passado. É o tempo inteiro revivendo coisas que aconteceram. Já passou, acabou. Levanta a cabeça e vai viver esse tempo novo. A direção de Deus para você, não olhe para trás. Caminhe. A vida é muito maior do que as perdas que você sofreu, as feridas que você teve, ou as guerras que você travou. Deus não te arrancou de um mundo para você voltar para lá. Deus não te arrancou do pecado para você voltar para lá. Tem gente que fica a vida inteira revisitando o passado. Volta e meia tem queda. Queda de drogas, queda de prostituição, queda de vício. É queda. É claro, você fica revisitando o passado. Enterra isso de uma vez. Enterra isso de uma vez. Quem olha para trás é paralisado no tempo, vira estátua, porque olha para trás, porque recua.
Preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Deus apontou o seu futuro para você abandonar o passado. É por isso que Deus fala de promessas, para você olhar para frente. É por isso que Deus fala daquilo que Ele te prometeu, para você olhar para frente. É por isso que Deus fala dos projetos que Ele tem na sua vida, para você olhar para frente. Deus não te quer preso ao passado. Deus não te quer firme no passado. Deus não te quer escravo do passado. É por isso que Ele aponta o seu futuro para você abandonar o seu passado. Chega de virar estátua. Chega de ficar preso no tempo. Chega de ficar sempre vivendo a mesma história, revisitando o passado, carregando lembranças amargurantes, lembranças amargas, lembranças feridas que só te levam para o chão e te levam à destruição. Olhe para as promessas, para aquilo que Deus te prometeu, para o futuro que Deus já apontou, e não fique preso ao passado. Você jamais vai ser feliz no seu presente enquanto não abandonar as frustrações do passado. Deus aponta o seu futuro para você abandonar o passado. Amém? Bíblia, papel e caneta. Quem ficou comigo aqui até agora, deixa o seu like no vídeo. Aos que estão aí desesperados dizendo: pastor, deixa salva a live, vai ficar salva. Você que está assistindo agora do YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Aguardo os senhores o próximo domingo, por volta das 10 horas. Estaremos aqui às 22 horas com mais um episódio do nosso Bíblia, papel, caneta. Compra a sua Bíblia, anote. Qual é o nome da Bíblia que o senhor usa, pastor? Bíblia, anote. Compra a sua Bíblia, anote, que a gente vai aprender muita Bíblia esse ano e de graça. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Até semana que vem. Traz mais 20
com você. Deus te abençoe. Fica na paz.